Bom, vamos fazer a nossa pintura. Já coloquei aqui o secante de cobalto, vou mergulhar, vou tirar o excesso. Coloquei aqui o verde Vessi, vou tirar um pouquinho do verde Vessi. Vou pegar uma folha. Vamos começar pela folha. Um pincel de pelo chato, nós vamos pintar essa folha. Se vocês quiserem um verde mais escuro, vocês podem estar misturando um verde bandeira, um verde green, que aí fica mais escuro. Então vamos pintar ela toda. Um terra verde também fica escuro. Vou pintar o cabinho. Tanto a parte da frente quanto a parte de trás. Se tiver problema para deslizar, venho aqui, mergulho no secante de cobalto. Carrego com mais tinta e venho pintando. Pintei, eu vou aguardar secar por 2 minutinhos, 2 a 3 minutos. Para tirar o excesso de tinta e a marca do pincel. Passou os 2 minutinhos, já saiu quase toda a aguinha, já secou daqui de cima. Eu vou vir com um pincel de pelo macio, tá, redondo, e vou começar a esfumar, a passar ele para poder tirar o excesso em movimentos circulares. Vou esfumando. Como eu estivesse encerando a minha folha, de um lado e do outro. Se vocês não quiserem sujar a mão, pode calçar uma luva, tá? Esfumei a minha folha, encerei ela, tirei o excesso aqui no papel. Vou vir com o pincel chanfrado, passar um pouquinho aqui no carmim, passar e puxar. Vou vir aqui no papel, vou passar aqui no papel para tirar o excesso. E vou vir aqui no meio da folha e vou fazer umas nuancezinhas. E aqui nas laterais também. E no cabinho também.
pela frente e por trás. Vou vir aqui com meu pincel de novo e vou passar para unificar essa marcação aqui do carmim que eu coloquei. Ok? Minha folha ficou assim. Venho aqui com amido de milho, coloco o pincel, no amido, bato aqui para tirar o excesso e venho aqui depositando amido, tanto no cabinho quanto em cima da folha. E venho escovando para tirar esse excesso de amido. A mesma coisa do outro lado. Vou passando para tirar o excesso. Vou aguardar 12 horas isso aqui secar para mim poder montar a minha violeta, tá? Se eu botar a mão aqui agora, vai sair toda a tinta na minha mão. Então tem que aguardar 12 horas. Então é 12 horas para secar a folha, 12 horas para secar as peças, né? Pétala, folha, o miolinho. 12 horas depois de pintado para secar a tinta e depois montagem. Então ela vai ficar assim. Ok? E boto espetadinha no isopor para secar. Vou fazer isso com todas as folhas, tá? A quantidade de folhas que você vai usar é você que vai definir, tá? Vocês podem estar fazendo também umas folhas menores, tá? Essa aqui é a maior, essa aqui é a menor. Também vou deixar o molde lá no blog da OP Biscuit. Vocês podem estar fazendo folhas mais claras, folhas mais escuras, sempre mesclando. Se vocês forem usar muito pincel, eu aconselho que tenha um pincel somente para o verde, um pincel somente para as outras cores. Se não, se vocês só tiverem um pincel, para não ter o tempo de lavar no detergente, tirar o excesso e esperar secar, que vai molhar ele, né? Você pode estar dissolvendo num solvente comum, limpando, secando ele bem para aplicar. Depois você lava ele no pincel para tirar aquele excesso de thinner e de tinta, tá? Porque o thinner também é óleo, o solvente também é óleo. Bom, agora vamos pintar a pétala da nossa violeta. Eu já coloquei aqui o secante de cobalto, coloquei aqui um pouquinho de preto e violeta permanente. Vou mergulhar o pincel aqui no secante de cobalto, tirar o excesso, vim aqui na violeta permanente e uma pontinha de preto. No caso, eu vou fazer ela bem roxinha. E vou pintar. Pincel chato, de cerdas. Pintei de um lado. Vou virar, vou pintar do outro. Vou aguardar 2 minutinhos para secar, para tirar o excesso. Vou tirar o excesso dessa tinta aqui no papel.
Vou pegar o botão e vou só aplicar um pouco da sujeirinha que ficou aqui da nossa cinta. Vou pegar só mais um pouquinho aqui. Pronto, apliquei uma sujeirinha aqui. Aguardar secar também 2 minutinhos. Vou pegar o miolo e vou pintar esse fio de nylon. Então venho aqui. Cuidado para não sujar muito o amarelinho. Se sujar não tem importância, mas ó, cuidado para não sujar. Se a tua violeta for vermelha, o nylon vai ser vermelho. Se for amarelo, o nylon vai ser amarelo. Se for branco, o nylon vai ser branco e por aí vai. Tá bom? Então vamos aguardar 2 minutinhos para secar a pétala e o botão para poder encerar ele e esfumar. Já passaram-se os 2 minutos. Agora eu vou começar a esfumar o botão. Tirar o excesso. Vou vir aqui com amido. Coloquei o pincel no amido. Tirei o excesso. E venho aplicando aqui no meu botão. Varrendo para tirar o excesso do amido. E esperar 12 horas para secar essa tinta para mim poder mexer. Vou tirar o excesso agora da pétala. Pincel redondo, macio, de pelo. Começar a esfumar. Movimentos circulares, sempre tirando o excesso aqui. Do outro lado também, puxando, tirando o excesso. Esfumei de um lado e do outro. Vou vir aqui no amido, tirar o excesso e vou aplicar o amido na minha pétala. E vou varrer para tirar o excesso. A mesma coisa do outro lado, vou aplicar o amido e vou varrer para tirar o excesso. E tá aqui a nossa pétala pronta. Vou aguardar 12 horas para poder estar mexendo nela, para poder trabalhar. Minha pétala já está seca aqui. Eu esperei 12 horas. Vou vir aqui com a ajuda do buril, do furador. Vou pressioná-la aqui no meio e vou apertar para furar. Ok? Furei. Vou pegar o pistilo que eu fiz, tá? Vou pegar uma pontinha de cola aqui na mesa, no pratinho.
pontinha de cola. Vou vir com o cabo do pincel ou com uma ferramentazinha. Vou passar um pouquinho de cola aqui dentro. Vou passar o meu miolinho aqui, meu piscilo. Vou puxar ele bem para ele poder prender e colar, ok? Vou pegar essa aqui, eu vou fazer uma violeta africana. Vou pegar um pouquinho de tinta acrílica, vou colocar aqui. Vou vir com o pincel chanfrado, passar na tinta. Depois do amido aplicado, eu venho passando o pincel chanfrado na minha peça. Vou fazendo umas sujeirinhas para dentro, porque ela tem essa característica. E aguardo um pouquinho para secar, alguns minutinhos para secar. Ok? Ela vai ficar assim. Com o meu botão já pronto e seco, eu também vou passar um pouquinho de branco aqui no meu botãozinho. Só uma sujeirinha. Eu vou pegar tinta verde folha, tá? Verde bem clarinho, pode misturar com branco também. Vou pegar uma bolinha, uma gotinha bem pequenininha, ok? Vou abrir aqui com buril, com furador. Vou abrir. Vou vir com uma tesoura de ponta bem fininha e vou dar 4 a 5 picotes. 1, 2, 3, 4, 5. Com a ajuda do furador, apertando aqui contra o dedo, eu vou abrir essa sépala. Abrir, de leve eu vou beliscar as pontinhas. Ok? Vou pegar o meu botão, vou passar um pouquinho de cola aqui em volta do meu botão. Vou colocar, vou subir e vou pressionar essa parte aqui, pressionar e descer, pressionar e descer, pressionar e descer. E a gente vem fazendo o cabinho, apertando bem e descendo, apertando bem e descendo. Ficou pouca massa. Eu venho aqui, pego mais massa, coloco e vou unindo. E vou descendo, apertando e descendo. Para ele ficar certinho, eu venho aqui, coloco na mão e enrolo. Ele vai ficar certinho.
Espero umas 3 horas para isso aqui secar, tá? Para eu poder mexer. A mesma coisa eu vou fazer com a violeta. Vou fazer uma gotinha maior, vou furar e dar de 4 a 5 piques. 1, 2, 3, 4, 5. Vou abrir com furador. Vou beliscar a pontinha. Vou vir aqui, passar um pouquinho aqui em volta. E venho colocando a minha sépala. Coloquei, vou apertando e descendo, apertando e descendo, e venho rolando. Pega mais massa, juntar ali, apertar e descer. Venho aqui, enrolo, ela vai ficar uniforme. Eu vou fazer isso com todas elas. Todas elas já estão assim. Relembrando, secagem de botão, 12 horas. Secagem da pétala, 12 horas. Secagem da folha, 12 horas. Secagem da pintura, 12 horas. Então eu aconselho vocês fazerem em escala, né, em grande quantidade, para na hora de montar não ter que ficar esperando 12 para poder estar manuseando, ok? Para a gente poder montar. Então é 12 horas de secagem do botão, 12 horas de secagem da pétala, 12 horas de secagem da folha e 12 horas da secagem da pintura para depois poder montar.